explicações, os ensinos, os esclarecimentos a respeito da lição da Escola Bíblica Dominical deste domingo. A lição de hoje se baseia no capítulo 3 de Gálatas. Gálatas, que é uma das cartas mais importantes da literatura paulina, porque ela, a princípio, ela traz a diferenciação entre a essência da mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e as reminiscências da lei mosaica e da religiosidade do povo hebreu na época de Jesus Cristo. Então nós vamos hoje pensar sobre o capítulo 3. O capítulo 3 é o capítulo que vai nos falar a respeito da vida pela fé. O justo viverá da fé. E o apóstolo Paulo, neste capítulo, vai fazer a diferenciação entre a fé que se baseia na lei e a fé que se baseia na promessa. Então, uma fé herdada de Abraão e outra fé que se baseia na mera religiosidade e nas obrigações religiosas. O escritor da lição divide de forma bem didática a lição do capítulo 3 em alguns pontos, tipo, viver da fé é também compreender a presença e a ação do Espírito Santo de Deus em nós. Segundo, viver da fé é entender que a verdadeira obediência é a verdade do Evangelho. E, em terceiro lugar, viver da fé traz entendimento da importância do resgate da maldição da lei. E depois, viver da fé faz entender que a lei é boa quando ela é entendida como aio ou mestre. Por último, viver da fé faz entender nossa condição de igualdade no reino de Deus. Nas conclusões, o autor faz aplicações desta lição para a nossa vida cristã. Primeiro, como viver pela fé? Nunca deixar que a racionalidade, melhor dizendo, o racionalismo, suplante a fé. Depois, nós devemos desenvolver constante dependência de Deus. Também, realizar e promover boas obras ou boas novas da salvação, jamais pensando que elas vão nos dar a salvação, mas porque nós temos a salvação. E por último, conclui ele dizendo promover como compromisso inegociável a obediência à verdade do Evangelho. O autor faz então uma explanação do capítulo 3 e ele trata dessas diferenciações e nós vamos tomar como base isto que ele explica da lição, mas nós vamos fazer uma exposição com um outro esboço para complementar a lição que os amados irmãos já devem ter lido e que já devem ter tirado as suas conclusões. Mas é muito interessante o começo da lição, quando o autor faz a relação daqueles tipos de fé que podemos encontrar na vida, na história, na realidade das nossas experiências e até mesmo na observação em nossas igrejas. Ele fala de uma fé que é natural, então a fé pode ser dividida em fé natural, em uma fé, então, que acredita naquilo que a ciência, por exemplo, demonstra. Alguém fala e nós admitimos que aquilo é verdade. Então essa é uma fé natural, que existe em todas as pessoas, faz parte do bom senso, do senso comum, faz parte da boa vontade em acreditar. Mas ele fala da fé temporal. A confiança em Deus, ela tem níveis, e muitas vezes o nível da fé é meramente temporal, porque esta fé simplesmente busca a Deus quando tem problemas terrenos, quando tem problemas temporais para serem resolvidos. Ele fala da fé como conteúdo.
A fé como conteúdo é aquela em que a pessoa crê em determinadas doutrinas, mas ainda não aprofundou o suficiente para a comunhão com Deus. E depois, aquela fé salvadora, que é a fé que nós depositamos na mensagem do Evangelho e na pessoa de Jesus. Mas eu gostaria então de acrescentar algumas modalidades de fé que eu acho que melhora o entendimento a respeito do que é fé. Fé, muitas vezes nós encontramos também a expressão de fé como sendo aquela fé positiva, de uma determinação particular do indivíduo para acreditar que a força do seu pensamento, das suas declarações, aquele algo positivo que ele afirma e que compartilha, vai resolver o seu problema. Ele acredita que vai dar certo. E por ele acreditar que vai dar certo, ele crê. Ele então deposita a sua fé naquilo que vai dar certo. Eu encontro um exemplo disso em Tiago, no capítulo 4, versículo 13, onde ele diz que as pessoas fazem os seus planos e elas saem de suas casas e elas acreditam que vai acontecer tudo do modo como elas planejaram. Ora, Tiago é claro em dizer que as pessoas não podem simplesmente acreditar que as coisas vão dar certo. Então, atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano, negociaremos, teremos lucros. Ora, esse tipo de confiança é uma confiança muito cega, porque ela não sabe o dia do amanhã. A outra maneira que nós podemos classificar a fé é aqueles que depositam a sua fé na sorte. Eles acreditam na força da sorte, na força das coisas boas que a vida pode lhe trazer. É como acreditar na loteria, acreditar que a loteria vai dessa vez vai dar certo, acreditar no destino. Aliás, a lei do destino, do karma, é algo que tem conduzido a vida de muitas pessoas. Em Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 2, o sábio ele identifica esse tipo de confiança, de fé na sorte, e ele declara: tudo sucede igualmente a todos. Então, se uma árvore cai do jeito que ela caiu, ela fica. Ou seja, as coisas têm uma lei e as coisas têm uma determinação e elas acontecem como acontecem. Então, nós vamos acreditar que elas vão acontecer de forma positiva para nós. Também no capítulo 11 de Eclesiastes, verso 3, o sábio vai dizer: nada muda o curso das coisas. Ou seja, as pessoas muitas vezes creem nesse tipo de destino, nesse tipo de determinação ou de predestinação. Não, tá tudo assim, vai acontecer assim, nada pode mudar o que vai acontecer. Então, o melhor que nós podemos fazer é esperar que coisas boas venham, que a sorte nos seja favorável. E o último modelo de fé que eu gostaria de acrescentar é a fé na própria fé, a fé na crença. Acreditar para alguns é o que importa. Acreditar em alguma coisa, não importa em quê. Então, lá em Atos capítulo 17, versículo 22, Paulo, quando passou por Atenas, ele já encontrava esse modelo de fé. Aquela fé que as pessoas depositavam em qualquer objeto de culto. Então, Paulo toma a palavra naquela praça e ele diz: olha, em tudo que eu vejo por aqui, eu vejo que vocês são muito religiosos. Que vocês depositam a fé com uma facilidade muito grande em qualquer tipo de divindade que lhes apareça. Inclusive vi ali um altar dedicado ao Deus desconhecido. Então há muita fé
muitas pessoas que creem com uma fé assim, uma fé na fé, uma fé na capacidade de acreditar que vai viver, que vai vencer, que a fé vai curar, que a fé vai trazer vitória, que a doença vai ser vencida. Pois bem, encontramos muitas vezes isso na filosofia de muitos médicos, inclusive, onde eles dizem para a gente, olha, é importante que você creia, é importante que para a recuperação você tenha fé. Olha, não se trata de julgar o tipo de fé que a pessoa possui, ou em que ela deposita a sua fé. É claro que aquela vontade de melhorar, vamos dizer, a vontade de viver e a confiança de que vai vencer a doença é um aspecto extremamente positivo quando estamos enfermos. Mas Isaías adverte. O profeta Isaías, no capítulo 44, versículos 16 e 17, ele já dizia a respeito da fé que é depositada em qualquer tipo de divindade, em qualquer tipo de esperança. E muitas vezes, aquela fé que eu mesmo projeto. A fé que é uma criação simplesmente da minha vontade de acreditar em alguma coisa. Então ele diz que a pessoa planta uma árvore, daquela árvore então depois ele a corta, ele tira um pouco para fazer fogo e com alguns tocos ele faz uma divindade. E aí ele se prostra diante daquela divindade e ele diz, tu és o meu Deus, ajuda-me. Isaías 44, 16 e 17. Ora, nós precisamos de ter realmente um discernimento muito, muito profundo a respeito do que é a fé. E a fé determina aquilo que nós vamos fazer, aquilo que podemos esperar, aquilo que podemos receber. Mas a fé tem que ser uma fé verdadeira, uma fé colocada no lugar certo, uma fé pura. Pois bem, os Gálatas eram pessoas que atenderam com muita emoção e com muito carinho a pregação do apóstolo Paulo quando ele foi pregar o evangelho entre os Gálatas. O receberam muito bem. Mas, quando Paulo virou as costas e saiu para pregar em outras regiões, chegaram aqueles que traziam uma fé corrompida, mas atrativa. E então, os Gálatas se voltaram para aquela pregação nova, para aquela proposta de salvação que lhes parecia mais lógica. Eram os judaizantes. Os judaizantes, eles reuniam na sua pregação aquilo que pertencia à lei de Moisés, aquilo que cobria a vida deles de obrigações, de cerimônias, de compromissos religiosos, e juntaram a isto a mensagem da cruz, mas uma mensagem da cruz que, segundo eles, só teria efeito na vida da pessoa se a pessoa guardasse a lei de Moisés. Então, eles tentaram reunir numa doutrina a fé como uma mistura da validade da lei, da obediência à lei, às cerimônias do Antigo Testamento, a todos os rituais, as festividades, etc., inclusive circuncisão e outras doutrinas do Antigo Testamento, e a pregação de Jesus. Acontece que eles colocavam a lei como um pré-requisito, e a pessoa, para pertencer ao povo de Deus, ela antes tinha que fazer todos os votos e compromissos estipulados na lei de Moisés. Então ela teria acesso à salvação. Ou seja, Cristo não vinha em primeiro lugar.
Cristo não era a porta para a salvação. Cristo era o complemento para a salvação. Então Paulo encontrou aquele povo acreditando numa doutrina que misturava aquilo que Cristo já tinha cumprido na cruz, aquilo que já era matéria vencida, que não havia mais a necessidade de repetir todas aquelas cerimônias, porque Cristo já havia consumado a obra da salvação e realizado todas as exigências da lei para alcançar o perdão dos pecados por nós. Portanto, o que Jesus fez por nós, que terminou na cruz do Calvário, no seu sacrifício vicário, não era mais uma exigência para o crente. Era uma etapa vencida. Mas os judaizantes, eles ensinavam que era preciso novamente se submeter à lei mosaica e todas as suas exigências cerimoniais, todas as suas purificações, incluindo a circuncisão, tornar-se então um cidadão de Israel para poder participar das promessas que Jesus Cristo veio para nos dar.